Bom dia a todos. Estamos ao vivo no nosso canal do YouTube, inaugurando esse espaço da Sobrapo e dando início ao nosso primeiro evento online, nosso primeiro simpósio brasileiro de pesquisa operacional online e nossa 52ª edição, ininterrupta desde 1968. E isso é um grande mérito da nossa sociedade, um mérito de todos os que estão aqui nessa mesa e de diversos outros que não aparecem aqui, mas que fizeram esse evento. Então, de imediato, eu vou apresentar a mesa e hoje eu vou fazer, além da função de presidente da Sobrapo, vou fazer a função de mestre de cerimônias, que muito me apraz nesse processo aqui de abertura online do nosso evento. Então, hoje na mesa nós temos a nossa querida Simone Martins, da Universidade Federal do Fluminense, que é coordenadora do nosso comitê de programa, o Luiz Satoru Osh, também da Universidade Federal Fluminense, nosso presidente do comitê científico do Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional, a Rosiane de Freitas, da Federal do Amazonas, que é a nossa representante na Associação Latino-Americana de Pesquisa Operacional, da Sobrapo, e vem desempenhando esse papel de forma muito bonita e defendendo bastante fortemente os interesses da Sobrapo dentro dessa entidade, apesar de termos sofrido algumas puxadas de tapete nos últimos anos, mas isso faz parte de todo esse processo. Nossa querida Caroline Mota, da Universidade Federal de Pernambuco, nossa vice-presidente, que também vem desempenhando um papel muito grande na inserção da mulher dentro da nossa sociedade, e desde o ano passado temos um cluster feminino dentro do simpósio que também vem mostrando o papel da mulher dentro da pesquisa operacional, e isso está trazendo novos ares dentro da sociedade e de toda a comunidade científica dessa área. Lucídio Cabral, que vem coordenando, e nesse ano nós temos 2 coordenadores de evento, né? Não podemos dizer que temos um coordenador geral do evento, mas temos 2 coordenadores gerais do evento, e cada um pode-se dizer assim que tem uma responsabilidade um pouquinho mais associada a cada área do evento. Então, o Lucídio, que seria o coordenador geral do evento se fosse presencial em João Pessoa, mas com toda essa situação de pandemia, ele assumiu a parte ao vivo do evento, vamos dizer assim. Então, nós agradecemos já toda essa disponibilidade que o Lucídio teve de coordenar essa parte, e o Cristiano Torresan... Ele assumiu 2 eventos desse ano, do ano que vem. E o Cristiano... Isso nós vamos anunciar depois, né? E o Cristiano Torresan, que assumiu o evento do ano passado, com todo o pessoal de Limeira, e assumiu a parte assíncrona do evento em função de toda a experiência que tinha com o nosso provedor de serviços de internet, etc. E nós tivemos que fazer toda uma adequação dessa parte para poder dar suporte ao evento desse ano. Então, nós agradecemos demais os 2 e também agradecemos a presença da Naira Abreu nessa mesa, que vai fazer a nossa palestra de abertura, que vem retornando à nossa sociedade. Eu falei que ela ficou um pouquinho afastada aí só durante a minha gestão, mas eu sei que ela gosta muito de mim e vai nos trazer bons elementos daqui a pouquinho. Então, de imediato, eu passo a palavra para Simone. Se ela conseguir, ela falou que estava com os problemas de conexão, mas eu acho que estão resolvidos para fazer uso da palavra. Contigo, Simone. Obrigada, Felipe. Bom, gente, bom dia, Felipe, presidente da Sobrapo, né, e os demais membros que estão participando da cerimônia de abertura. Bom dia a todo mundo aí que está assistindo a abertura, né? Sejam muito bem-vindos, todos os participantes. Então, eu vou falar um pouquinho, fui coordenadora do programa junto com o Kleber Bocco, né, os 2 somos coordenadores do comitê de programa. Então, eu tenho muito a agradecer ao Kleber, que nós 2 fizemos uma parceria ótima, deu super certo.
Queria agradecer a Sheila Otávio, também sem ela a gente não conseguiria ter essa organização dos trabalhos da maneira que foi. A Camila Bortolini da Galoac também tem um suporte enorme, né? E o comitê de programa, esse ano a gente pediu para o comitê de programa indicar os revisores para a gente, então a gente fez um pool grande de revisores. Queria agradecer ao comitê de programa que revisou e aos revisores, né, que revisaram todos os artigos. Então, só para dar uma geral para vocês, nós tivemos as submissões de trabalhos completos e posters, né? Nós tivemos 4 sessões especiais, desenvolvimento metodológico, aplicações do método multicritério e trade-off, que foi coordenado pela Caroline Mota de Almeida, da Federal de Pernambuco. Sessão especial 2 foi sobre o poder marítimo, que foi coordenado pelo capitão de fragata Leonardo Antônio Monteiro Pessoa. Sessão especial 3, experiências empresariais, que ficou com o Lucídio, a Dilson da Baduco, a Caroline da Federal de Pernambuco, o Cristiano Torresan da Unicamp, e a sessão especial 4, que é aplicações de PO analíticas no combate ao Covid-19, que foi coordenada pela Dial Almeida Filho e pelo Nivan Ferreira. Queria agradecer muito esses coordenadores de sessões especiais que tomaram toda a parte de avaliação dos artigos e organização. Tá? Então, um resumo para vocês. Nós tivemos, ao todo, incluídas as sessões fora a sessão especial 3, que são palestras empresariais, nós tivemos 445 trabalhos completos, tá? Onde nós tivemos 326 aceitos, 84 que não foram aceitos como completos, mas foram aceitos como posters, 35 não foram aceitos. Então, nós tivemos uma taxa de aceitação de 73% dos completos, 19% foram aceitos como pôster e 8% dos que não foram aceitos. Quanto a pôster, nós tivemos no total 54 pôsteres submetidos, onde tivemos 44 aceitos e 10 que não foram aceitos, e deu uma taxa de aceitação de 81% e de não aceito de 19%. Nós tivemos 4 minicursos submetidos, 2 foram aceitos, e tivemos 2 minicursos que foram convidados, que a Pexim vai oferecer para a gente. Tá? E até agora, pelas as inscrições que acreditou para a gente, nós temos 575 inscritos. Tá? Então, eu acho que tem tudo para ser um sucesso. Queria agradecer muito os organizadores que fizeram um trabalho incrível de colocar tudo isso online. Eu acho que está muito legal. Vocês vão aproveitar muito. Queria agradecer a todos por me dar a oportunidade de participar do SBPO e desejo a todos um excelente SBPO online. Nós vamos interagir bastante online. Um abração para vocês. Tchau, bom dia. Obrigado, Simone. Ótimos números. E eu também, de imediato, passo a palavra para o Luiz Satoru Oshi para nos contar um pouquinho da parte científica do evento. Satoru, contigo. Tá ok. Bom dia a todos. Pela primeira vez, nessas várias décadas, nós estamos aqui nessa edição da SBPO de forma remota, pela primeira vez. Então, eu só queria agradecer aos vários colaboradores, colegas que nós tivemos durante a montagem, a organização desse evento, que sem eles, com certeza, a gente não estaria realizando aqui, não seria viável esse evento nesse momento, tá? Então, eu começo fazendo meus agradecimentos à comissão organizadora, liderado pelo Cristiano Torresan e Lucídio Cabral, que eu acho que foram duas figuras essenciais para esse evento estar começando dessa forma super bem organizado. Tá? Então, eu acho que o trabalho maior ficou com os dois, e, obviamente, com a ajuda da equipe de apoio, tanto do Lucídio como do Cristiano. E o nosso muito obrigado. Eu acho que o presidente vai comentar isso também. E o nosso agradecimento sempre aos colegas do Comitê Científico, que, como todos os anos, nos ajudaram muito nas diferentes tarefas, ações delegadas para esse pessoal aí. Tá?
é sempre muito importante contar com a colaboração muito ativa de todos eles aí. Meus agradecimentos particulares também, os nossos agradecimentos à professora Simone Martins e ao Kleber Volpe, pela bela coordenação, como sempre, né, do Comitê de Programa. É um prazer, realmente, a gente trabalhar com a Simone, com o Kleber. Os dois são super competentes, são muito fáceis de a gente trabalhar com eles e compartilhar as tarefas com eles. Muito obrigado. E aos diversos comitês formados nos últimos anos, como a Comissão de Avaliação dos Trabalhos de Iniciação Científica, os nossos agradecimentos a todos os colegas, a Comissão de Avaliação das dissertações de mestrado e das teses de doutorado, a Comissão do Melhor Artigo, o Best Paper, e em particular também a coordenação da professora Caroline Mota, da UFPE, juntamente com a professora Rosiane, que uma vez se prontificou a coordenar o cluster Mulheres na Pesquisa Operacional. Como a Simone comentou, os nossos agradecimentos também aos palestrantes que aceitaram fazer parte dessa programação, dessa edição. Nós tivemos 7 palestras, vamos ter 7 palestras, mas palestras associadas à indústria e a sessões especiais, né, como a do Cluster Mulheres KPO. E minicursos, a Simone já comentou, são 4 minicursos, e as sessões especiais também. E os meus agradecimentos também, os nossos agradecimentos em nome do Comitê Científico, à diretoria da Sobrap, que, como todos os anos, botou a mão na massa, se prontificou. Eu quero fazer meus agradecimentos à nossa diretoria, em nome do presidente Felipe Müller e da vice Carolina Mota, que sempre, de forma brilhante, viabilizou a realização de mais esse evento. Muito obrigado. Obrigado, Satoru. Passamos, então, a palavra para Rosiane Freitas, para falar um pouquinho em nome da Alio no nosso evento. Obrigado, Felipe. É um prazer enorme colaborar com a nossa comunidade de PO do Brasil. E só um adendo, eu represento a América Latina na IFORS, na Sociedade de Sociedades, Sociedade Internacional de Sociedades de PO. E aí, por conta disso, estou na ALIO também, que seria a Sociedade Latino-Americana. Obrigado pela correção, Rose. Isso. E você é uma dessas pessoas, mas a relação da comunidade brasileira é excelente com a comunidade internacional e com a comunidade latino-americana, os membros todos. Só para pontuar, o Nelson Maculan foi presidente recentemente, Luciana Buriol esteve noutra gestão e agora eu estou lá, né? E algumas participações nossas que eu acho importante pontuar aqui. Temos uma revista, um jornal, né, super bem conceituado, graças à ação de um brasileiro, Celso Ribeiro, a Aitor, né, a ITOR, e isso nos alegra muito. Além disso, tem uma atuação grande de brasileiros que escrevem matérias trimensalmente para a IFORS News, uma edição eletrônica de artigos, né, de divulgação dos trabalhos científicos, tutoriais. Também uma convocação para que vocês também, né, dê vazão ao que fazem nessa publicação trimensal. Então, a próxima edição ela vai ser para março. A de dezembro, né, está sendo fechada agora, e sempre tem trabalhos da gente, né, da comunidade brasileira, que agradeço muito. E tem uma novidade, tem uma nova revista sendo lançada, um novo periódico, jornal, Sustainability Analysis and Modeling, SAM, e vai ser lançado em breve, então mais um periódico para, né,
para a gente, para dar vazão aos nossos trabalhos. A outra questão, aí por conta disso, eu também faço parte da ALIO, da Sociedade Latino-Americana, e, bem, tem o CLAIO, que seria realizado esse ano e foi postergado para o ano que vem, então não haverá o CLAIO esse ano, vai ser o ano que vem, e também a ELAVIO, não teve esse ano, será o ano que vem. Então, enfim, esses acordos de inscrição e tudo estão sendo reconsiderados e ainda não tenho as datas aqui, mas em breve serão divulgadas. Eu agradeço mais uma vez, eu espero continuar colaborando e fazendo a nossa comunidade mais forte lá fora. Obrigada. Obrigado a ti, Rose. Parabéns pelas atividades em todas essas sociedades. A gente sabe como é difícil, principalmente com os dólares, euros e as moedas estrangeiras nas alturas, manter essas atividades. Felipe, só mais um adendo. A Grazi Esperança, presidenta da IFORS, é nossa palestrante convidada do cluster de mulheres. Então, é um prazer ter feito essa ponte com a Carol também. Perfeito. Passo, então, já que foi mencionada, a palavra para a nossa vice-presidente, Caroline Mota. Está contigo, Carol. Abre o seu microfone e vá em frente. Bom dia a todos e todas. Bom, nessa situação especial, né, eu gostaria também, antes de mais nada, de agradecer o empenho de todos que estão fazendo o SPO 2020 acontecer, né? Acho que o Satoru, né, o Felipe e a Simone já fizeram todos os agradecimentos. E, basicamente, hoje eu vim, em nome da comissão, né, de Cluster Mulheres na PO, anunciar, né, nosso segundo encontro com a convidada especial, que a Rose comentou, né, a professora Grácia Esperança, da Universidade de Brescia, na Itália, e atual presidente da IFORS, né. A palestra da professora Grácia será na tarde do dia 4, às 14 horas, e vai ser pelo canal do YouTube da Sobrapo, né. Acho que o Luciano vai explicar um pouquinho mais como é que vão acontecer essas palestras. Bom, eu queria aproveitar, então, né, para fazer um agradecimento especial não só a Rosiane, que, na verdade, foi quem iniciou, eu acho que esse processo do cluster das mulheres na PO, ela tem uma atuação muito mais forte, mas também, né, as outros membros desse comitê, que é a Luciana Briol, Maristela, a Suzana, a Priscila, né? Então, e a todas as mulheres e a toda a comunidade da PO, né? E lembrando que no ano passado, na nossa primeira edição, né, fizemos uma homenagem especial à professora Naí, que hoje é a nossa palestrante da abertura do evento. Então, eu desejo a todos um excelente evento, né? E a palavra para o professor Felipe. Obrigado, Carol. Sempre importante a presença feminina dentro do nosso evento e dentro da nossa diretoria. Passo, então, para... Nós estamos 50% aqui nesse painel, entendeu? É isso aí. E no evento já estão chegando a isso também. Passamos para o Lucídio a palavra, para que ele conte um pouquinho da história desse evento, das novidades desse evento. Contigo, Lucídio. Bom dia a todos que estão nos assistindo, né? Mais uma vez, bom dia, Felipe, bom dia às meninas, né? Porque aí também está nova, Simone, Carol, Rosiane, meu amigo Satoru, meu amigo Cristiano. Então, primeiro, agradecer, Felipe, pela confiança da Sobrapo em realizar esse evento dessa maneira, né? Totalmente diferente, inovador. E, assim, tem sido uma parceria muito gratificante com o Cristiano, nós nos juntamos e nos somamos. Claro que eu tive um apoio grande aqui do grupo de João Pessoa, em especial aos professores Teobaldo e Bruno Bruck, também a ajuda de professor Arno, Gilberto, Ana Flávia, Roberto Quirino, Hugo Kramer, Eduardo Queiroga, Luciano Costa, todas essas pessoas somaram. Nós tivemos muita dificuldade no início de pensar em como seria o formato, qual era a melhor ferramenta para fazer o streaming, em como dividir o evento, e no final das contas, graças a Deus, deu certo. A solução que o Cristiano vai falar daqui a pouco ficou maravilhosa para a parte assíncrona, né, muito boa mesmo. A gente já tem uma oportunidade, então,
pela primeira vez, de deixar essas interações gravadas, com a possibilidade dos nossos associados e as pessoas que se interessam no perfil operacional poderem assistir depois. Eu acho que esse congresso tem diferenciais interessantes, como o Rosiane e Carol colocaram. A gente vai ter a participação da nossa presidente da AIFA, é um momento muito especial, né? Tomara que as mulheres ainda alcancem patamares mais elevados da nossa sociedade, isso é importantíssimo. E no evento, no site, quem estiver nos assistindo pode acessar a programação ao vivo, e lá está indicado para cada evento se a transmissão é pelo canal do Sobrapo aqui, ou se a transmissão vai ser no link que foi enviado de forma privativa para todos, no caso, os inscritos nos minicursos, ou quem está inscrito no congresso. Então é isso, a minha fala é nesse sentido. Agradecer a todos, falar que na dinâmica das palestras, ao final, as perguntas que forem postadas no canal do YouTube, no chat do YouTube, o moderador da sala vai colocar para o apresentador, para o palestrante, e ela vai ser respondida para que todos possam saber qual foi a pergunta e tentar acompanhar a resposta. É isso, muito obrigado e desejo a todos um ótimo evento. Muito obrigado, Lucídio. Passamos então para o Cristiano, também um dos coordenadores do evento, que ficou responsável não só pela parte assíncrona, mas também com a coordenação geral do evento. Por favor, Cristiano. Bom dia a todos e a todas, bom dia, Felipe, todas as pessoas que estão aqui nessa sala virtual. Eu também só queria iniciar agradecendo a confiança da Sobrapo e a oportunidade de poder participar mais uma vez da organização de um SBPO. Eu tive a oportunidade aqui no ano passado, em Limeira, e esse ano foi uma experiência bastante diferente, né, de organizar um evento online, foi muito aprendizado. Eu queria também agradecer a parceria do Lucídio e de toda a equipe que nos deu suporte, o time do Lucídio aí, o Bruno, Teobaldo e todo o pessoal que nos ajudou, a Sheila, que estava no Rio, a Simone, todo mundo que, principalmente nos últimos 2 meses, aí nós tivemos uma interação quase diária para ir ajustando os pequenos detalhes para chegar nesse ponto. Queria dizer para todos que nos assistem, é quase óbvio, mas lembrar que nós não somos profissionais de organização de eventos, nós somos professores universitários, nós fazemos tudo com muito carinho, muito cuidado, mas é possível que aconteçam pequenas falhas, e nós estamos, primeiro, fazer 2 pedidos, uma paciência, para que todo mundo compreenda isso, e depois dizer que nós estamos inteiramente à disposição para corrigir, para ajustar os pequenos detalhes que possam acontecer ao longo dessa semana. E também fazer um pedido especial a todos que nos assistem, e todos nós da comunidade, para que ajudemos a divulgar o SBPO. Como o Lucídio falou, é a primeira vez que nós temos um evento dessa forma, e obviamente nós perdemos muito com a falta de interação pessoal, de dar um abraço, de conversar entre um café e outro, mas nós ganhamos algumas coisas. Por exemplo, é a primeira vez que é possível assistir todos os trabalhos do evento, porque nós não temos as sessões em paralelo. É a primeira vez que todas as palestras vão estar disponíveis de maneira aberta no YouTube. Então, acho que é uma oportunidade muito boa para que nós possamos envolver alunos, pessoas que geralmente não frequentam o SBPO e que podem, com esta diferencial desse ano, acompanhar o nosso trabalho através das mídias online. Aí. E aí, gostaria de fazer um pedido especial em relação à parte assíncrona do evento, né, que são os vídeos que os autores gravaram. São quase 400 trabalhos, e nós estamos hoje chegando em cerca de 600 inscritos até esse momento. Então, se cada um de nós for lá e assistir um vídeo e fizer um comentário, nós temos algo em torno de um comentário e meio, em média, por trabalho, que é mais ou menos o que a gente tem no evento ao vivo. Então, eu queria fazer esse pedido a todos nós, é um esforço individual, que a gente vá lá, escolha um vídeo da área que a gente tem interesse, principalmente algum vídeo que ainda não tenha um comentário, assista o vídeo, faça um trabalho, uma pergunta ao autor, é uma maneira de prestigiarmos os colegas que fizeram esse esforço de gravar o vídeo e também de divulgar ainda mais o nosso evento. Era isso, eu queria, então, agradecer novamente e desejar um excelente SBPO a todos. Felipe, eu só queria enfatizar a fala de Cristiano em relação à Sheila. Um agradecimento especial à Sheila por todo o apoio. Perfeito. Bom, cabe a mim encerrar essa cerimônia
de abertura, que ela, por praxe, ela sempre foi rápida, mas nós precisamos pontuar algumas coisas que não podem ser deixadas de lado numa cerimônia de abertura. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer aos patrocínios que nós tivemos esse ano. Foi um ano muito duro para toda a comunidade científica brasileira, que sofreu diversos ataques, diversos cortes, diversas colocações em dúvidas. Nós fomos colocados em dúvidas em diversos momentos por esse nosso governo, mas nós conseguimos um apoio do CNPq no apagar das luzes do nosso evento, com a criação de um programa de eventos científicos, tecnológicos e de inovação, para essa parte de eventos online, onde nós conseguimos um recurso que realmente nos viabilizou essa parte de colocação síncrona e assíncrona do evento. Então, agradecemos ao CNPq, com todas as críticas que nós temos à postura do governo na parte de financiamento científico e tecnológico, não podemos deixar de agradecer a esse suporte do CNPq. Também agradecer a Flexim, que pelo 4º ano consecutivo vem apoiando nosso evento financeiramente, vem colocando seus produtos também à disposição dos associados e vem colocando também algumas sessões e interagindo como empresa dentro da nossa sociedade. Isso é muito importante. Também ao Casnave, que há bastante tempo já apoia nossas premiações, isso também é bastante importante, participa da nossa diretoria, tem uma área de pesquisa operacional muito forte e tem feito algumas sessões especiais também dentro do nosso evento. Muito obrigado. E a nossa estreia como patrocínio, a Genoa N Logistics, que pelo 1º ano vem apoiando o nosso evento, e pelo Cristiano ela já sinalizou o apoio para o ano que vem. Então, nosso agradecimento à Genoa aí pelo suporte que vem nos dando e que vai nos dar para o ano que vem. Também agradecimentos à área de suporte, né, à realização e apoio do evento, onde nós temos o pessoal que foi nominado, alguns pelo Lucídio, mas eu acho que nós precisamos nominar todo o Centro de Informática da Universidade Federal da Paraíba, que nos acolheu e nos deu um suporte tremendo em toda essa realização do evento, na seleção das plataformas, na escolha e em pequenas implementações que tiveram que ser feitas e ajustes para fazer a integração de todas essas plataformas dentro do nosso evento. Agradeço a todos aí, Lucídio, é um abraço grande que eu estou dando em todo o pessoal aí, conheci alguns, mas passe esse nosso reconhecimento a todos aí. Também ao Centro de Pesquisa Operacional da FCA da Unicamp, em Limeira. Esses eu acho que eu conheci todos mesmo, porque o ano passado nós tivemos várias vezes aí para a realização do simpósio do ano passado, e eu acho que até por causa disso foi feito esse pedido ao nosso secretário e braço direito da sociedade, ao Cristiano, que assumisse essa parte assíncrona, em virtude de todo o sucesso que foi o simpósio do ano passado e a equipe que ele formou ali e que estava, vamos dizer assim, azeitada para realizar um evento, e que a troca de plataforma não iria gerar tanto desgaste assim, mas que organizar 2 anos consecutivos um evento desse porte realmente deve ter dado alguns estresses, ainda mais com toda essa atividade que eu sei que tu tem dentro da Unicamp, Cristiano, na questão de pandemia aí dentro, de organização no processo de pandemia. Muito obrigado a ti, muito obrigado a todos os que dentro do Centro de Pesquisa Operacional da FCA fizeram esse evento acontecer. Também a Balduco, que vem nos apoiando há bastante tempo, a Century, que também vem trabalhando conosco há bastante tempo, a nossa secretária que, mesmo intocada lá em Niterói, a todo momento que nós precisamos, ela respondeu, às vezes respondia
antecipadamente, a gente tinha que dar uma segurada no freio da Sheila, mas ela fez um trabalho belíssimo nos apoiando, sempre que a gente precisou estava ali, né, tanto nas partes que tinha que interagir com palestrantes, com comunidade no inglês e tal. Então, Sheila, muito obrigado mais uma vez, eu sei que tu está assistindo isso, mesmo que tu diga que não, a gente sabe que tu está olhando tudo que acontece aqui no evento. Então, nosso reconhecimento e agradecimento à nossa sociedade como um todo. E por fim, eu gostaria só de dizer que eu, como presidente, peço o nosso reconhecimento a todos que trabalharam aí. Eu tive que me afastar um pouquinho nesses últimos dias. Todos sabem por quê, eu tive um problema de saúde na família. E eu estou muito carente, como eu digo a todos, de abraço e beijos. Então, a Nair já deu um spoiler aí há pouco, né, de que o nosso próximo evento vai ser em João Pessoa. Todos esperamos que esse problema de pandemia se resolva logo, né, que a gente possa realmente se abraçar, se beijar, interagir. E nós tivemos 2 resoluções no meio do caminho que tivemos que tomar como diretoria, né, que foram bem difíceis de serem tomadas, mas que precisavam ser tomadas no meio da pandemia. A primeira foi realizar esse evento de forma virtual, e aí nós já tomamos a decisão meio ad hoc de assembleia, né? Essa decisão ad referendum, que a gente chama, ela foi tomada e vai ser referendada na assembleia de quinta-feira, que foi colocar o SBPO de 2021 em João Pessoa, né? Até pelo trabalho que o Lucídio fez, e já tinha feito anteriormente na pré-organização do evento desse ano, é um reconhecimento a esse trabalho, ao trabalho que ele fez também de auxílio ao evento online desse ano. Então, isso é uma decisão do referendo que a diretoria tomou e com certeza vai ser referendada na Assembleia de quinta-feira. E a segunda decisão que nós tomamos foi, em maio, nós nomeamos uma comissão eleitoral, porque esse ano terminaria o mandato dessa diretoria, e nomeamos uma comissão formada por 3 ex-presidentes. Foi o Aníbal, o Reinaldo e o Silvio, para que eles tomassem algumas decisões em cima do processo eleitoral. E, analisando os estatutos, os regimentos, etc., eles decidiram que, na situação atual, o ideal seria manter a diretoria. E aí, também essa diretoria tomou a decisão ad referendo de, então, prorrogar o mandato dessa diretoria, não por um mandato inteiro, mas prorrogar por 1 ano o mandato da diretoria, para que nós, então, pudéssemos passar esse momento de pandemia, fazer uma eleição nos moldes do estatuto para o ano que vem, dentro e referendar essa diretoria a ser eleita numa assembleia presencial no ano que vem. Isso também vai ser referendado na assembleia de quinta-feira, assim esperamos. E nesse momento de pandemia, nós aí vamos ter um tempo também para discutir, eventualmente, ajustes em regimento e estatuto, se decidirmos incluir essas questões aí de votações online ou até assembleias virtuais, que isso não está previsto no nosso regimento e estatuto, e talvez seja uma das inovações que nós tenhamos que aprender com esse processo de um evento virtual. Então eu agradeço novamente a todos os que se envolveram nesse processo. Tem uma pequena representação nessa mesa, e eu sei que essa pequena representação representa uma série de pessoas que acreditaram, que se envolveram e que realizaram esse evento. E para nós realmente é quase um sonho que se realiza nesse momento, porque a gente conseguir sair do zero, né? Nós não tínhamos nem ideia de que ferramenta iríamos utilizar para isso, como é que seriam as apresentações, seriam online, seriam assíncronas, síncronas.
e fazer um formato todo do evento em pouquíssimo tempo, realmente foi um trabalho que merece palmas, parabéns, abraços e beijos. Então, com um pouquinho de atraso aí para a Nair iniciar sua palestra, mas bem pouquinho mesmo, quase uma pontualidade britânica, eu passo a palavra para o Satoru e para a Nair. Agradeço demais, Nair, revê-la e tê-la novamente aqui na nossa sociedade, com essa alegria que resplandece tudo que a gente possa ter, e é muito bom tê-la novamente e poder dizer que eu te tenho como amiga. Então, muito obrigado por você estar novamente aqui. Sentimos muito a sua falta nesses tempos aí, e seja muito bem-vinda e que possa trazer alguns ensinamentos aí para essas gerações que estão vindo dentro da nossa sociedade. Muito obrigado a todos, tenham um ótimo evento, aproveitem bastante, que nós temos muitas atividades bem interessantes e de uma forma gratuita, que é inédita também dentro do nosso evento. E que talvez essas formas nós vamos ter que aprender também a usufruir delas. Um beijo grande a todos, um abraço grande a todos, e eu espero fazer isso pessoalmente num período muito breve. Sejam muito felizes, saúde e sorte a todos. Lucídio, se for possível, eu acho que até por questão de segurança, devido à inexperiência nossa, se você ou o Doizan pudesse também acompanhar, ficar acompanhando a apresentação da Anaí, só para eventuais dúvidas aí, eu acho que sim. Vou então desfazer a mesa, vou tirar a imagem de Carol e de Rosiane, deixar só Nair e você, e aí eu vou tirar a minha imagem de Cristiano, vamos ficar aqui ouvindo, né, mas sem a imagem aparecendo, vai ficar só a sua imagem de Nair, e aí você faz a apresentação, ok? Ok. Sim. Posso começar? Bom, novamente, para quem está ingressando agora, hoje nós estamos iniciando as atividades da edição do Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional de 2020, pela primeira vez de forma virtual. E para a palestra de abertura, nós temos o prazer, a honra de convidar uma profissional, uma pesquisadora de excelência dentro da área dela e dentro de várias áreas da ciência da computação, da matemática aplicada e das engenharias, que é a professora Nair Maria de Maia de Abreu, mais conhecida como Nair de Abreu. Nair, é um prazer muito grande contar com você de volta após alguns anos, tá? E antes de passar a palavra para você, eu gostaria de fazer uma biografia da sua história acadêmica, né? A professora Nair, ela fez graduação e licenciatura em matemática pela UF, e depois fez um mestrado em pesquisa operacional pelo Instituto Militar de Engenharia, IME, e o doutorado em engenharia de produção da UFRJ. Tá? Ela atualmente é professora colaboradora da COP Produção da UFRJ, e pesquisadora com bolsa de produtividade do CNPq desde 1994. Atualmente ela é pesquisadora nível 1A. Ela foi coordenadora do Comitê Assessor das Engenharias 3 do CNPq e foi vice-presidente da IFOS e da ALIO durante 2010 e 2012,
e também fez parte da diretoria da Sobrapo, que esquecemos de colocar aqui, né? E ela tem bastante experiência em várias áreas de conhecimento, incluindo pesquisa operacional, com ênfase em matemática discreta, atua principalmente na área de teoria espectral de grafos, que é o tema dessa palestra de hoje, e também na área de otimização. Possui uma gama muito grande de artigos publicados nos temas de pesquisa operacional, nas revistas, diferentes revistas, incluindo o EJO, European Journal of Operational Research, Discrete Applied Mathematics, Álgebra Linear e suas aplicações, e muitas outras revistas tops dessa área de matemática aplicada e pesquisa operacional. A Nay já orientou dezenas e dezenas de dissertações de mestrado e tese de doutorado, por onde passou, e atualmente na COP, o FRJ, e também pela UF e pelo Instituto Militar de Engenharia. Nair, é um prazer imenso voltar a contar com você nas nossas edições do SBPO, e a palavra é sua. Antônio, está me ouvindo? Está me ouvindo, Santoro? Estou ouvindo. Bom, cara, eu gostaria de agradecer a sua apresentação, foi muito gentil. Um pouco exagero de amigo, mas tudo bem. Mas eu queria também agradecer a Felipe Miller, dizer a Felipe Miller que ele mora no meu coração, porque eu tenho um respeito enorme por ele. Acho que Felipe passou, não é a primeira vez que ele é presidente da Sobrapo, e, independente disso, ele passou uma fase muito difícil como reitor da Universidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, que eu acho que não é fácil para qualquer um, é para quem realmente segura pedra. E, por último, eu gostaria de agradecer as mulheres da PO, através aí da Simone e a Rosiane, eles são, nossa senhora, são pedras assim também, peso pesado. E é por isso que eu pude me afastar um pouquinho, tirei umas férias da Sobrapo, porque a Sobrapo estava extremamente representada, mas não estou zangada com ninguém, e agora estou mais folgada ainda, vou ficar quieto. Eu nunca estou muito folgada, porque eu sempre me enrolo, mas eu estou à disposição da Sobrapo, porque daí vier ano que vem. Acho que o Lucídio merece o nosso apoio lá em João Pessoa, e, enfim, estou aqui para colaborar com o que vocês quiserem. Eu andei também colaborando muito com o pessoal da teoria espectral de grafos, e fazendo eventos e tal. Isso também me deu um pouco de... Eu já estou ficando cansada, segurar muita batalha não dá. E eu sei que vocês estão muito bem representados. Enfim, mas eu sempre estive do lado da Sobrapo o tempo todo, sempre conquisto meus alunos e, enfim, estou sempre aqui querendo participar com vocês, mesmo que indiretamente através de alunos. Então, agradeço aí a todos e estou à disposição para começar a palestra a hora que vocês me mandarem. Tá, pode começar já a compartilhar. Lucídio, eu não sei se é você, Lucídio. Tá? Eu vou compartilhar um slide que a professora Nay pediu para eu abrir. Vou compartilhar aqui agora, tocar uma coisinha. Certo, Nay? Posso fazer? Pode. Tá. Quem inventa muito erra, hein? Está sem som, está sem áudio. O Cídio está sem áudio. Está sem áudio? O pedacinho ficou sem áudio. Deixa eu ver aqui novamente. Não pula aqueles crianças aqui.
Vocês ouviram o áudio? Não. Não. Tem que entrar direto aí na palestra. Quisemos inovar, mas não vai dar certo. Vou tentar mais uma vez aqui. Mas eu acho que os minutos a mais não tem problema, Lucídio, porque os outros, a maior parte são síncronos, né? Pré-gravados. Eu vou tentar mais uma vez, doutor, e aí... O início é o jazz, não é o jazz, Ana? Poxa, música de primeira. É uma musiquinha que bom dia, né? Para quebrar o... Nossa. O som fica ruim. Bom, vamos lá, a gente começa. No fim, quem sabe? Quem sabe o fim. É uma boa ideia, de repente a gente tenta no final. Aí Posso começar? Share screen, né? Vamos lá. Agora só falta aqui começar. Já enguiçou o troço aqui. Tem que ir para o Game Chrome. Compartilhar. Pronto. Entrou? Entrou aí? Não, ainda não, né? Ué, a minha entrou aqui. Tem que sair de novo e entrar outra vez? O arquivo, antes de você compartilhar, ele tem que estar aberto, não pode estar minimizado. Acho que aí perdeu a conexão dela, né? Aguardar um pouquinho ela voltar com a conexão. Normalmente esses aplicativos, para você compartilhar, eles exigem que estejam abertos e não minimizados. Exato. Para você marcar e compartilhar. Aguardar o retorno dela. Uma outra saída, mas não uma coisa, seria o Bruno, alguém abrir. Eu tenho os slides aqui, eu posso abrir o compartilhamento, mas deixa eu... Oi, tem que botar share screen outra vez. Isso. Via Chrome. Aqui está o link. Não, link. Tá aqui. Aquela aba aberta lá no Google Chrome. Oi. Entrou? Não. Chegou. Está aqui. Entrou? Joia. Posso começar? Pode. Sim. Bom, bom, eu vou falar sobre algumas revelações em teoria espectral de grafos. O meu objetivo, eu gostaria de convencer vocês que os autovalores e autovetores das matrizes associadas a grafos são um dos mais importantes tópicos em matemática aplicada. Isso é devido ao fato de que é de importância teórica na área de álgebra linear e tem diversas aplicações práticas em física, estatística e áreas de engenharia, como otimização, problemas de otimização e pesquisa operacional. Agora, por que você precisa de estudar teoria espectral de grafos? Eu coloquei essas palavras aqui do professor Daniel Spielman. Ele disse ele é da Universidade de Yale, e em 2009 ele disse uma coisa que eu, ao ler, senti, me identifiquei com o que ele disse, porque eu senti a mesma coisa, que eu tive uma surpresa muito grande quando eu descobri que as propriedades de grafos, as propriedades combinatórias de grafos, poderiam ser reveladas e examinadas pelos autovalores e autovetores de matrizes associados aos grafos. E mais surpresa ainda, ele ficou, e eu também fico,
quando alguém com alguma propriedade importante de grafo, essa propriedade não pode ser revelada através dos autovalores e autovetores. Né? Agora, falando um pouquinho de história, a teoria espectral de grafos apareceu por volta de 1950, 60, e lá se vão muito tempo. É mais ou menos a minha idade, 70 anos. Sendo que, na verdade, um trabalho mais antigo que se tem notícia é de um professor de química, o Huckel, em 1931, que trabalhou com a teoria molecular orbital usando o espectro de grafos. Mas, na verdade, a teoria espectral de grafos, ela tomou corpo, assim, tomou popularidade a partir da tese de doutorado do professor Drago Cvetovic, em 1971. Ele, naquela época, ele é da Sérvia, mas naquela época era Iugoslávia, e, na verdade, isso demorou um pouquinho chegar na Europa Ocidental e aqui no Ocidente, porque a gente sabia que tinha aquelas políticas da Europa Oriental, Rússia, Iugoslávia, era coisa muito fechada. Mas aquele pessoal lá é muito bom em matemática. Então, hoje em dia, muitos trabalhos daquela época vieram colaborar com as pesquisas aqui do lado ocidental. Né? E por que nos dias de hoje nós devemos continuar a ter interesse em teoria espectral de grafos? Primeiro, porque o pessoal da área de combinatória e de teoria dos grafos, propriamente dita, começaram a ter um grande interesse por essa área. Há vários teoristas de grafos que hoje trabalham com teoria espectral e muitos combinatoristas também trabalham com estrutura. Eles usam, na verdade, os autovalores e autovetores para entender a estrutura de grafo e vice-versa. Tá? E, como eu disse, a teoria dos grafos a teoria espectral dos grafos está tendo muita importância em estatística, em física teórica, em programas de otimização, em teoria quântica, etc. Também em ciência da computação, ela tem sido largamente estudada, tem alimentado muitas questões computacionais. Os métodos espectrais têm sido um desafio para novos problemas na área de ciência da computação. Por exemplo, modelos de Google. O modelo de Google utiliza agentes de difusão sobre grafos na web que usa por trás, vocês vão ver que tem teoria espectral de grafos escondida aí. Né? Então, nos dias de hoje, nós precisamos ainda ter interesse em teoria espectral de grafos. Eu não vou aqui repetir muitas. Esses modelos de Google usam agentes de difusão sobre grafos da web através de teoria dos grafos, teoria espectral dos grafos, e vários problemas em rede de comunicação são resolvidos por espectro dos grafos, propriedades dinâmicas como sincronização, etc. Essas aqui são estudadas através do espectro da matriz laplaciana, que a gente vai ver essa coisa toda. E eu acho que eu já dei uma lista de razões razoáveis para que as pessoas se interessem por teoria espectral de grafos. Bom, essa palestra vai ser baseada principalmente nas lecturas que eu fiz do professor Daniel Spielmann, a partir de 2019 até agora. Ele tem várias lecturas disponíveis, do livro da Fan Chang, que é Spectral Graph Theory, que foi baseada na tese de doutorado dela, é uma monografia da tese. Esse livro do professor Godswill Roy, Algebraic Graph Theory, de 2001, o professor Godswill já veio ao Brasil várias vezes a nosso convite. Professor Moar, que trabalha tanto na área de otimização, de problemas de otimização combinatória, como grafos e seus autovalores. E, fora isso, uma série de outros problemas baseados aqui em Lovász, em Cvetovic e outros artigos do Moar, etc. Nosso objetivo aqui é falar de grafos e algumas aplicações, evidentemente através do espectro das matrizes de grafos. Por isso eu vou perder um bom tempo aqui falando em vários tipos de matrizes que assinam grafos. Elas são verdadeiras assinaturas de grafos, são a matriz de adjacência, Laplaciana sem sinal, a Laplaciana normalizada, a matriz de caminhos, que é operador de fusão, e a matriz de distância.
Vamos olhar o que seriam polinômios característicos de matrizes e seus espectros. A matriz de adjacência e suas aplicações, vamos principalmente nos preocupar com o teorema de Perron e Frobenius, que nos dá várias aplicações de grafos. E depois nós vamos falar na matriz laplaciana também. Vamos voltar no tempo e começar com o teorema da matriz árvore, que é uma coisa da época de 1800, e que é bastante combinatório e é bastante interessante, porque envolve teoria expectável de grafos. Bom, então, esses seriam nossos objetivos. Na verdade, eu pensava em chegar aqui em programação semidefinida e otimização de autovalores, mas acho que não vou conseguir. Vou parar um pouco antes essa palestra, mas já aviso que se os meus 50 minutos acabarem, eu falo muito, eu vou ter uma palestra na UFAL, enfim, daqui uns 15 dias. Eles têm um ciclo de palestras lá pela SBMAC, e vocês estão convidados, quem gostar disso aqui, quiser continuar assistindo, provavelmente eu vou falar alguma coisa, vou continuar essa palestra por lá. Bom, grafos e algumas aplicações. Todo mundo sabe o que é um grafo, um conjunto de vértices e de arestas, né? As arestas são pares ordenados, pares não ordenados de vértices. Se eu estou trabalhando com grafos simples e não orientado, grafos finitos, que são mais confortáveis de trabalhar, vou falar mais sobre isso, né? Grafos são tipicamente usados para ligar coisas, né? Onde essas coisas são os vértices, e, na verdade, a relação dessas coisas é que formam as arestas. Por exemplo, grafos da amizade, né? As pessoas são vértices, a amizade são pares, são ligações de pares de pessoas que ninguém pode abraçar um ou outro agora, mas, enfim, a aresta continua lá, né? As redes de computação, que temos os roteadores, os computadores como vértice, e as arestas como pares de computadores que são ligados entre si, os circuitos elétricos, componentes eletrônicos, etc. Bom, agora, há diversas matrizes que definem grafos. Na verdade, grafo a gente conhece o grafo como uma definição num plano, né? Vértices e ligações entre eles, mas a assinatura do grafo são as matrizes. Então, há diversas matrizes que representam grafos e que na verdade, representam grafos no computador também, né? São as matrizes de adjacência, matriz laplaciana, laplaciana sem sinal, laplaciana normalizada, a matriz de caminhos, o operador de fusão, matriz de distância. As matrizes, todas essas matrizes aqui, elas são basicamente definidas a partir da matriz de adjacência e a partir da matriz dos graus. Por isso que eu chamei matriz de distância de DG assim, para reservar essa notação DG para a matriz de graus. A matriz de graus não é uma assinatura do grafo. A matriz de graus é uma matriz diagonal, onde na diagonal principal aparece o grau do vértice V1. O que é o grau do vértice V1? Quantidade de arestas que incidem nesse vértice V1. A segunda elemento da diagonal principal é o grau do vértice V2, e assim sucessivamente. É uma matriz N por N, se o grafo tiver N vértices. Só que é possível existir vários grafos com a mesma sequência de graus. Portanto, a matriz diagonal de graus não é uma assinatura de grafos, porque ela tem vários grafos. Ela poderia estar representando vários grafos. As demais matrizes aqui, de 1 a 6, são todas assinaturas de grafos e dependem da matriz de adjacência e da matriz de graus. Isso aqui é importante. A matriz de adjacência é a única que não aparece definida através da matriz de graus. Ela é se existir aresta entre os pares de vértices, 0 caso contrário. Todo mundo conhece isso. Eu vou dar um exemplo aqui. Aqui eu tenho um grafo G. Esse grafo tem 5 vértices, portanto, a matriz é 5 por 5, né? E, por exemplo, na aresta AB, quer dizer, A, primeira linha, B, segunda coluna, aparece 1 porque existe adjacência. Por exemplo, na CD, que seria terceira linha e quarta coluna, aparece um 0 porque não tem aresta. E isso é tão trivial que eu vou passar batido aqui,
Mas agora eu vou falar sobre a motivação combinatória da matriz de adjacência, que muita gente pode não conhecer. Por exemplo, eu posso pegar a matriz de adjacência e fazer a potência, pegar a matriz de adjacência e multiplicar por ela mesmo, vou ter matriz A2. Multiplicar A, vou ter a matriz A3, que são potências da matriz. A késima potência, na posição de um par de vértices U e V, quer dizer, linha de U, coluna de V, sabe que eu vou ter o número de caminhos de comprimento K que sai de U e chega em V. Então, essa potência, essa matriz potência da adjacência, me dá o número de caminhos de comprimento K, que é a ordem da potência, que sai de um vértice U ao V se eu estiver na posição desse vértice. Né? É interessante, porque da teoria dos números, isso daqui me permite uma função geradora. Eu tenho identidade mais E vezes A, mais Z2 vezes A2, que é o infinito, isso converge para a expressão 1 sobre identidade menos Z vezes A, que é justamente a inversa da matriz I menos E vezes A. Então, outra coisa mais bonitinha, que é mais fácil de ver ainda, é a forma quadrática da matriz de adjacência. Eu pego um vetor coluna ou linha, quer dizer, se x for um vetor... Aqui essa matriz é n por n, né? Então, isso aqui é uma matriz n por 1, é um vetor coluna. Então, xt é um vetor linha. Essa matriz aqui, a vetor linha vezes a matriz, a n por n vezes a vetor coluna, vai me dar a soma de todos os A's, o V, onde U e V são adjacentes, porque senão vai ter zero, vai somar zero, tá? O que isso aqui acontece? Isso aqui vai me dar um número de arestas 2 vezes, porque eu vou ter um 1 na posição UV, mas vou ter também um 1 na posição V1, VU. Então, eu tenho, na verdade, a forma quadrática da matriz laplaciana é exatamente o dobro do número de arestas do grafo G. Agora, vamos falar da matriz laplaciana. A matriz laplaciana vai precisar da matriz de graus. Como eu já disse, o que é matriz de graus? É a matriz diagonal, onde os elementos da diagonal são os graus dos vértices, ou seja, o número de arestas incidentes no vértice, e zero fora da diagonal principal. Né? Aí, eu vou definir a matriz laplaciana. O que é a matriz laplaciana? É uma coisa mais simples no mundo. É a matriz de graus menos subtraindo a matriz de adjacência. Então, essa matriz foi definida, quer dizer, na verdade, o nome de laplaciano vem do Laplace, já é uma definição em matemática pura dos operadores de Laplace. Então, eu tenho aqui um exemplo, o mesmo grafo G, e aqui eu vou ter a matriz laplaciana. Na diagonal principal tem os graus dos vértices do grafo. Veja, eu tenho aqui, por exemplo, o vértice A, que é o primeiro, tem grau 3, né? O vértice E, que é o último, vai ter grau 1 na diagonal principal. Aqui eu estou olhando a diagonal principal, são os graus. E, evidentemente, que se ela é menos a adjacência, em tudo que é lugar que tinha zero, vai continuar tendo zero, e aonde eu tinha 1 na adjacência, porque eu tinha aresta, eu vou ter menos 1. Então, a matriz laplaciana é muito fácil de ver, e ela tem uma propriedade combinatória muito interessante. Novamente, a forma quadrática da matriz laplaciana é exatamente a diferença das coordenadas. Eu tenho o vetor x. O vetor x tem lá, x1 está associado ao vértice 1, x2 associado ao vértice 2, são as coordenadas dos vetores, cada uma delas está associada a algum vértice do grafo. Então, se eu tenho o vértice U e V como aresta, eu tenho a diferença de x, U menos xv ao quadrado. Quer dizer, para todas as arestas, a forma quadrática da matriz laplaciana é a soma da diferença das coordenadas dos vetores associados aos vértices que são adjacentes, né? Então, observa que coisa interessante. Isso aqui, no fundo, é uma função discreta, ela não é contínua, mas ela tem uma certa suavidade se a diferença das coordenadas dos vetores forem pequenas. Então, eu, mais ou menos, de função discreta, posso passar por uma curva contínua essa forma quadrática da matriz laplaciana. O que é mais bonitinho aqui é essa coisa que eu pego um subconjunto, conjunto de vértices.
Eu tenho, todo mundo sabe o que é a função característica do conjunto de vértices. Essa função característica me leva, se eu pego um vértice do conjunto S, a imagem desse vértice é 1. Se ele não pertence a S, é 0. Então, o que acontece? Olha o que vai acontecer tranquilamente com a minha soma. Se eu pego dois vértices que estão em S e que são ligados e que tem uma aresta, eles vão valer 1 e 1 porque estão em S, mas a diferença deles vai ser 0, que não vai contribuir com nada. Se eles estão fora de S, a função característica vai me dizer que cada um deles é 0 e a diferença de 0 é 0. Então, ele só vai mostrar para a gente o quê? Ele vai mostrar as arestas que não estão, né, que ligam S ao complemento de S, em relação ao conjunto de vértices. Porque aqui eu vou ter 1 porque o vértice pertence a S, aqui eu vou ter 0 porque não pertence, e aqui eu vou ter 1 ao quadrado, que é 1. Ou seja, esta soma da forma quadrática da Laplaciana me dá exatamente o número de arestas de um corte. Então, repare o seguinte, é muito interessante, a forma quadrática da matriz Laplaciana pode tomar o grafo inteiro, separar em duas partes, e a expressão me dá o número de arestas que está ligando as duas partes, e que, ao serem retiradas, elas desconectam o grafo conexo em duas componentes conexas, né? Bom, agora vamos esquecer um pouco a matriz Laplaciana e a matriz de adjacência, que são as matrizes que eu vou mais ou menos mostrar as aplicações para vocês, porque é impossível eu mostrar um monte de aplicações de tudo quanto é matriz, mas eu faço questão de mostrar a vocês a importância dessas matrizes e por que elas apareceram. Então, eu tenho M de G é uma matriz que representa um grafo G, então ela pode ser de adjacência, Laplaciano sem sinal, Laplaciano normalizada, operador de difusão, matriz caminho, matriz distância, etc. Então, eu vou chamar tudo de M, M é uma variável, que é uma matriz, uma daquelas montes de matrizes que a gente colocou lá. Todos os polinômios característicos vão ser determinados da mesma maneira. Então, o polinômio característico de um escalar alfa é o determinante desse escalar alfa vezes a identidade menos a matriz em questão. Aí, eu pego, isso aqui é um polinômio de grau n, eu igualo ele a 0, vou achar uma equação que a gente chama de equação característica. As raízes dessa equação é que são os autovalores da matriz em questão, tá? São as raízes dessa equação. Ó, essa equação, se o grafo tem n vértices, essa equação aqui é uma equação que sai de um polinômio de grau n, então eu tenho n raízes, então eu tenho n autovalores. Toda matriz com n vértices tem n autovalores, que podem ser distintos ou não. Pode haver repetição de autovalores, né? Então, eu tenho aqui o que é o espectro de uma matriz. O espectro de uma matriz é um conjunto de autovalores e respectivas multiplicidades desses autovalores. Evidentemente que esse S aqui é menor ou igual que n. Se S coincidir com n, todos os autovalores são simples, ou seja, as multiplicidades são iguais a 1. Mas se S for menor que n, tem alguma multiplicidade aqui repetida e é maior que 1. Né? Então, vamos voltar aqui às nossas diferentes matrizes, porque aqui a gente está com a variável n substituindo todas elas. Né? A matriz de adjacência vai ter os autovalores que eu vou usar como alfa-i. A matriz Laplaciana eu vou chamar de lambda-i. A matriz sem sinal, Laplaciano sem sinal, eu vou chamar de ρi. A matriz normalizada, Laplaciana normalizada, eu vou chamar de neta-i. A matriz walk, ou operador de difusão, vou chamar de ômega-i. E a matriz de distância, eu vou chamar de delta-i. Então, aqui estão os espectros, que são exatamente os autovalores e as respectivas multiplicidades. Essas multiplicidades dependem se os autovalores têm repetição ou não. Então, na verdade, esses S1, S2, S3 são menores ou iguais a N. Depende da matriz, depende da situação. Então, aqui eu tenho um exemplo. Vou ver um caso da matriz de adjacência que fica mais fácil. Aqui é um grafo simples, né? Que eu até nomeei as arestas, mas não precisava. Aqui é a matriz de adjacência dele. Quem quiser conferir, confere.
E aqui eu vou achar o polinômio característico dessa matriz. Vocês não vão me fazer calcular o determinante dessa matriz 5 por 5, vai dar trabalho, mas a gente pode botar em qualquer dessas calculadoras de álgebra linear aí que a gente acha. Esse polinômio característico vai ser um polinômio de grau 5. Então, se eu igualar isso aqui a zero, eu vou ter uma equação característica que eu consigo resolver um polinômio de grau 5 e achar 5 raízes, ou iguais ou distintas. Coincidentemente aqui, todas as raízes foram distintas, todas elas tiveram multiplicidade de 1, ou seja, todos os autovalores são simples. Isso significa que cada autovalor desse, por ser simples, ele gera um subespaço vetorial do R5 de dimensão 1. Então, na verdade, eu tenho essa característica. Aí vem a matriz laplaciana sem sinal. O que significa matriz laplaciana sem sinal? É a matriz laplaciana em que eu troco o menos pelo mais. Né? Ela sem sinal, fica sem sinal na matriz, porque eu tiro os menos e boto 1, que não aparece sinal, quer dizer positivo. Essa é a matriz laplaciana. E essa matriz laplaciana também é na assinatura de um grafo, ela representa unicamente um grafo. E como a gente já viu, na diagonal principal vou ter os graus, e no lugar que tinha menos 1 na laplaciana, vou ter 1 normal, vou ter o 1 da adjacência. Né? Então, aí a pergunta poderia ser assim, por que eu vou estudar a matriz laplaciana sem sinal? Já existia a de adjacência, já existia a matriz laplaciana antiga, que vem dos operadores Laplace. Para quem inventar a moda de estudar laplaciana sem sinal? Bom, já se estuda essa matriz laplaciana sem sinal há muito tempo, mas, na verdade, houve um estímulo muito grande para as pesquisas de invariantes de autovalores, que limites superiores e inferiores de autovalores da matriz laplaciana sem sinal, dado por um fato experimental por volta de 2004, 2005, mais ou menos, em que o professor Hammers, o professor Cvetovich e outros pesquisadores resolveram colocar os alunos para trabalhar, e os alunos foram calcular, para essa matriz laplaciana sem sinal, foram calcular todos os autovalores, na verdade, das matrizes adjacência laplaciana e laplaciana sem sinal até 12 vértices. Quer dizer, enumerar todos os grafos até 12 vértices é coisa para caramba, né? Mas isso por quê? Eles voltaram numa história antiga. Antigamente, bem antigamente, quando descobriram os espectros do grafo, eles acharam assim, que legal, eu pego o grafo G1, pego o grafo G2, acho o espectro de G1, o espectro de G2, que é o conjunto de autovalores. Se eles forem distintos, é claro que esses grafos são não isomorfos. Será que a gente conseguia identificar o isomorfismo de um grafo, que é um problema no limbo até hoje? Ninguém sabe se é polinomial, se é linear, mas todo mundo acha que é o problema mais fácil de ser provado a ser polinomial. Então, o problema de isomorfismo de um grafo era, enfim, difícil de resolver na época, e achavam que estudando espectro de grafo estava certo, mas logo viram um exemplo de grafo de 5 vértices ou 6 vértices, não me lembro bem, pegaram um par de grafos que não eram isomorfos e tinham o mesmo espectro. Ou seja, acabou-se o ânimo de estudar isomorfismo de grafos pela teoria espectral de grafos. Mas, como todo pesquisador gosta de inventar pesquisa, ninguém desanimou. Batizaram os grafos que tivessem o mesmo espectro e não fossem isomorfos de grafos coespectrais. Então, hoje em dia, existe uma linha de pesquisa para grafos que têm os mesmos espectros, quer dizer, várias famílias de grafos que são determinados pelo seu espectro. É uma área de pesquisa. E vários grafos que não são determinados pelo seu espectro. Então, aí, voltando aí para 2004 a 2006, o que o Hammers e o Cvetovich fizeram? Eles fizeram o seguinte, mandaram os alunos fazerem aqui está errado, menor ou igual que 12, tá?
enumerar todos os grafos até 12, e até 12 vértices, achar as matrizes laplacianas, a matriz de adjacência é laplaciana e a laplaciana sem sinal, e verificar quantos pares, que eles chamam de coespectralmente, quantos pares de grafos distintos têm o mesmo espectro. E eles viram que exatamente a matriz laplaciana sem sinal tem, à medida que n cresce, vai reduzindo a relação. É como se existisse um número muito pequeno de pares coespectrais em relação ao número de grafos com 12 vértices, entendeu? Então, eu olho aqui a matriz adjacência, vai me dar uma taxa maior, a laplaciana vai me dar uma taxa já melhorzinha, e a laplaciana sem sinal menor ainda. Então, o que significa isso? Que essas matrizes que têm essa taxa de grafos coespectrais menores em relação ao número de todos os vértices, significa que talvez essas matrizes falam melhor sobre a estrutura do grafo. Elas têm mais a dizer sobre a estrutura dos grafos do que a matriz de adjacência, simplesmente. Então, aí, como se não bastasse, aparece a matriz laplaciana normalizada, que nós aqui estamos chamando de NG, que é uma matriz parecida com a laplaciana. Ela, na diagonal principal, leva os graus dos vértices, ela leva zero onde não tem adjacência, pares de diversão não adjacentes, mas ao invés de levar 1, como é no caso da laplaciana sem sinal, e menos 1, como é no caso da laplaciana ordinária, ela leva o número menos 1 sobre a raiz quadrada do produto dos graus. Então, fica uma coisa assim muito sofisticadinha, né? Então, por exemplo, aqui na posição A e B, essa posição, eu tenho o vértice de grau, do grau de A é 3, do grau de B é 3, 3 vezes 3, 9, raiz quadrada de 9 é 3, e tem menos o inverso de 3. E assim vai acontecer nos outros casos, tá? Ela tem a propriedade, a matriz normalizada, de que ela vem da laplaciana por uma matriz de diagonal, onde eu pego a raiz quadrada dos vértices, dos graus dos vértices, e multiplico pela esquerda, e pela direita eu entro com o inverso dessa matriz dos graus. E a matriz da raiz quadrada vezes o inverso dela vai dar a identidade. Então, isso dá um pouco de semelhança dessas matrizes, e aí isso já começa a render alguma coisa. Mas por que foi tanto sucesso quando se descobriu essa definição? Por que se normalizou a matriz laplaciana? Seria melhor a pergunta, né? Quem fez isso foi a Fan Chang, em 1994, 95, na sua tese de doutorado, que foi publicada em termos de monografia em 97. E ela foi largamente aceita pelo pessoal da matemática contínua, porque os seus autovalores da laplaciana normalizada, elas são consistentes com os autovalores da geometria espectral e de processo estocástico. Então, fora isso, na área de grafos, na área discreta, a matriz laplaciana trabalha muito bem com os grafos regulares, quer dizer, e até aquela época trabalhava muito bem com os grafos regulares. Agora já tem bastante resultados em grafos irregulares também. Mas a matriz laplaciana normalizada trabalha muito bem com grafos regulares e grafos irregulares. Tá? Bom, então, esses são motivos, e tem outros motivos, mas não vou citar todos. Agora vamos falar da matriz de Walking, ou matriz de fusão, que é a inversa da matriz de graus vezes a matriz de adjacência. O que ela dá? Ela descreve comportamento aleatório de caminhos em grafos. Isso aqui é importantíssimo, é uma linha de estudo importantíssima, atual, muito atual na teoria dos grafos. Você não mais estuda o comportamento determinístico dos caminhos, você considera a possibilidade de você ter um caminho com uma certa probabilidade. Quer dizer, você tem um vértice, né? Esse vértice tem vários adjacentes. E você tem uma probabilidade de escolha de um adjacente, ou de outro adjacente, ou de outro adjacente. E aí usa a probabilidade através dessa matriz. O Walking, que vai te dar a nova probabilidade do novo vértice,
para escolher os adjacentes dele até chegar num caminho que você saiu de U e vai chegar em V por um caminho aleatório. Você não foi deterministicamente para lá. Você escolheu usando probabilidade. E aí, evidentemente, que você vai ter a distribuição de partículas e outras coisas. E, finalmente, a matriz de distância, que é uma coisa mais natural, né? A matriz de distância de um grafo, ela, se I for igual a J, é zero, porque a distância do nó nele mesmo é zero. E se I for diferente de J, vai dar um PJ. Quem é PJ? É o comprimento do menor caminho, do caminho mínimo, que sai de VI e chega em VJ. Quando eu não trabalho com grafo valorado, quando eu trabalho com grafo simples e não valorado, eu uso o número de arestas como a quantidade de menor número de arestas que sai de VI para VJ. Essa matriz de distância é uma matriz muito densa. Ela não é como as outras que tem muito zero, que são esparsas. Essa matriz aqui é densa, mas em compensação ela fala muito sobre a estrutura dos grafos, porque na verdade ela conta caminhos de VI e VJ. Então, essas matrizes de distância são muito usadas em problemas de otimização. Bom, agora eu vou começar a dar ideias de algumas aplicações interessantes vou usar só matriz de adjacência e matriz de laplaciana, porque senão não dá para falar numa palestra só, né? Então, esse teorema de Perron e Frobenius, eu vou estar aqui o enunciado completo dele, mas eu vou falar ele de maneira mais simples para todo mundo entender. A gente sabe que a matriz de adjacência é uma matriz simétrica, né? E todos os elementos da matriz de adjacência são maiores ou iguais a zero, ou é 0 ou é 1. Né? Pode ser todo mundo 0 se a matriz for completamente desconexa, não tiver aresta. Ela é uma matriz irredutível. O que significa ela ser redutível? Ela não se decompõe em bloco triangular. E ela tem os autovalores reais, porque ela é simétrica, os autovalores são reais, alfa 1, alfa 2, alfa n. Segundo Perron e Frobenius, o maior autovalor, que é o alfa 1, é estritamente maior que zero e tem um autovetor correspondente com coordenadas todas positivas. Então, o alfa 1 é estritamente maior do que o alfa 2, ou seja, a multiplicidade do maior autovalor da matriz de adjacência é 1. Agora, os demais autovalores, aqui está errado, aqui devia começar no 2, tá? Os demais autovalores podem ter repetição. O alfa i pode ser igual ao alfa i mais 1 a partir de 2. Tá? Então, esse autovalor maior, que ele só tem multiplicidade 1, ele é simples, ele tem um nome de autovalor de Perron, ou valor de Perron. E também ele coincide com raio espectral. Por que isso? Porque nós sabemos que os autovalores de uma matriz de adjacência está contido num círculo de raio maior, que tem um raio. Esse raio coincide nas matrizes simétricas, coincide com o maior autovalor. Então, na verdade, esse alfa 1 recebe o apelido de maior autovalor da matriz de adjacência, ou raio espectral, ou valor de Perron. É tudo a mesma coisa, tá? Então, aqui eu tenho um exemplo de um grafo, no caso até regular de grau 4, o espectro dele é o maior autovalor, que é o autovalor de Perron, é 4, tem outros autovalores menores e com mais multiplicidade, tá vendo? Então, aqui eu tenho o segundo menor autovalor, multiplicidade 2, e assim, os outros também, coincidentemente, são multiplicidade 2, porque esse grafo aqui é muito simétrico, né? Então, na verdade, o índice espectral ou valor de Perron é o 4. Aliás, um dos resultados da teoria espectral de grafos que eu não coloquei aqui é que grafos regulares têm como índice o grau do grafo. Então, por isso que ele é 4 aqui, porque esse grafo é regular. Bom, agora, o que é importante, que tipo de aplicação interessante tem esse autovalor, esse maior autovalor, né, esse autovalor de Perron? Ele consegue que você descubra os vértices mais centrais do grafo através do vetor associado a esse maior autovalor.
Isso isso é muito bom para você divulgar. É uma coisa de esses vértices centrais, eles são usados como medida de ordenar sites, e eles são muito bons para serem escolhidos para espalhar vírus, espalhar informação boa também, para trabalhar com reconhecimento de imagem, mas espalham doenças também, nós vamos ver isso também. Então, espalham vírus de tudo quanto é espécie, né? O fake news, etc. Então, vamos ver aqui. Como se faz isso? Eu vou mostrar através de um exemplo, que eu acho melhor aqui. Eu tenho aqui esse gráfico com 5 vértices, tenho aqui a matriz de adjacência, tem o polinômio característico que a gente já viu lá atrás. Já sabemos que o espectro dessa matriz é constituído por esses 5 autovalores aqui de cima, todos eles com multiplicidade de 1, e que o raio espectral, ou o autovalor de Perron, é 2,64, enfim. Depende das casas decimais que a gente vai usar. Mas a gente vai calcular o autovetor referente a este autovalor. E a gente sabe que existe um autovalor com todas as coordenadas positivas. A gente escolhe as coordenadas mais altas. Os vértices associados a essas coordenadas mais altas são os vértices mais centrais. Então, a gente vê aqui, ó, que o V1 e o V5 têm as coordenadas mais altas. E olha nesse grafinho aqui se eles não parecem realmente os vértices mais centrais do grafo. Então, isso é uma das aplicações interessantes, porque descobrir esses vértices centrais são coisas importantes numa rede muito grande, né? Então, existe um método da potência, que é de 1913, que ele permite, eu não vou mostrar aqui, mas ele permite você calcular esse maior autovalor, esse valor de Perron, e o autovetor com todas as coordenadas positivas, sem precisar fazer o determinante do grafo, e você acha isso de maneira iterativa. E, no limite, tá, você encontra o alfa1, que é o maior autovalor, e encontra o autovetor. Você faz as coordenadas convergem para o autovetor. Então, o importante do método da potência, que é um método antigo, é que você consegue achar o autovetor que te interessa, que tem as coordenadas todas positivas, e o autovalor, que é o autovalor de Perron, sem precisar de calcular o determinante. Bom, aqui um modelo interessante, eu não ia deixar de apresentar esse modelo aí, porque está na moda, né? É um tipo de difusão de resfriado, de influenza. Quer dizer, na verdade, vamos falar que é Covid, né? Nós estamos aqui na história do Covid. Então, aqui eu tenho uma pessoa infectada, aqui eu tenho uma amiga dessa pessoa que pode vir a ser infectada porque teve contato com ela, e aqui idem, e essa aqui é uma pessoa suscetível, não foi infectada. Eu vou definir o que é a força do vírus. A força do vírus é S. O que é S? É o quociente entre a probabilidade de difusão do resfriado, do vírus, sobre a resistência que a pessoa tem de adquirir ou não, de se defender daquele resfriado. Tá? Então, isso aqui é a força do vírus. Nós sabemos, eu estou falando de Covid aqui, eu não sei o valor do beta do Covid, mas é alto, né? É bastante alto. Então, eu tenho aqui N1 com probabilidade beta de infectar esse N. Se esse N for uma criança, pode ser que ela tenha uma probabilidade alta de resistência, e aí esse S aqui é pequeno. Mas pode ser que esse N aqui seja uma pessoa com comorbidade, um idoso como eu, por exemplo. E aí o alfa pode estar mais baixinho, né? Então esse S aqui é maior. Essa pessoa que é suscetível pode vir a ser infectada ou não. Bom, acontece que o que interessa a gente? Interessa é o limiar dessa epidemia, que é dado pelo tau, que é o epidemic threshold, dado pelo tau. Este tau é um número sobre o qual, é um invariante, sobre o qual, se esse quociente beta sobre alfa passar, teremos epidemia. Se ele não ultrapassar, for menor, não tem epidemia. Tá? Agora, como é que se calcula esse tau? A gente precisa dele para poder saber se a gente vai ter epidemia ou não, né? Então, ele pode depender, será que ele depende dos graus mais altos, da variância dos graus?
do terceiro momento, dos diâmetros dos diâmetros dos grafos, nada disso. O tal é o inverso do maior alto valor da matriz de adjacência. Este é exatamente o tal. Então, o que acontece? Eu tenho o beta sobre alfa menor que tal, não acontece epidemia. Se for maior ou igual que tal, acontece epidemia. Então, o que acontece? Acontece que se eu tivesse alto valor aqui muito pequenininho, provavelmente esse número aqui é grande e aí o tal ultrapassar pode ser mais difícil. Agora, se esse alfa é grande, esse número é pequenininho aqui, tem epidemia, né? Então, esse teorema é um teorema interessante, porque ele permite você usar... Agora, eu não sei, teria que consultar um biólogo para saber quais são os valores de beta e de delta aqui. Não fiz nada disso, estou mostrando apenas como se faz uma aplicação teórica disso, mas eu posso convidar a vocês, Átila, um colega nosso, um recém-doutor, que pertence ao nosso grupo de pesquisa e que fez um trabalho interessante usando autovalores na Universidade Federal de Juiz de Fora. Ele vai, na sessão de Covid dele, ele vai falar, vai mostrar um algoritmo lá que a turma dele fez, que um aluno dele fez, lá com umas turmas lá localmente, né, na Universidade Federal de Juiz de Fora, e ele foi assessorado, existe uma coautora do trabalho que é bióloga, então ele foi associado pela bióloga lá, de atendimento. Então, a prova desse teorema é devido a Yang, Wang, etc., e em 2003, tá? Agora, uma outra aplicação do alto valor de Perron é PageRank. Você, para estudar PageRank, você tem que conhecer um pouco de conjuntos parcialmente ordenados e teoria dos grafos, tá? E ele é um invariante. Ele é um invariante que ele tem... As aplicações dele são buscas na web, tratamentos de uma quantidade muito grande de dados, algoritmos de particionamento, correlação entre os vértices na teoria. Enfim, eles foram descobertos por Larry Page e Sergey Brin, da Universidade de Stanford, né? E na verdade, o Page acabou sendo o nome do PageRank, do invariante, e o Sergey Brin perdeu esse nome. Talvez o Page por causa de página, não sei se usaram o sobrenome dele também por causa disso. Isso é uma maneira, esse PageRank, que é um número, é uma maneira de medir a importância das páginas na web, tá? E os algoritmos de PageRank são usados isso aqui, essa é a resposta que a Wikipedia me deu, tá? Eles são usados pela busca, pelo algoritmo de busca do Google, né? Através das páginas da web desse rank, né? E, na verdade, como curiosidade, eu posso dizer aqui que, em 24 de setembro de 2019, o PageRank, todas as suas patentes associadas foram expiradas, né? Aqui eu tenho o Page e o Brin quando eram novinhos e descobriram essas coisas todas. Aqui já, eu não sei se eles estão mais velhos do que isso, mas foi a fotografia mais velha que eu achei. Não sei se está muito atualizado, mas eles estão mais senhores, né? O Page e o Brin, eles trabalham com isso daí, essa definição é baseada em grafos aleatórios, então é aqueles caminhos aleatórios, vai usar aquela matriz de difusão, aquela matriz W, tá? Então, na verdade, nós vamos ter aqui um G, um grafo, P, a probabilidade de transição de um vértice para outro. Então, aqui eu tenho 1 sobre o inverso do grau de U, onde U aqui saiu ruim, onde U é adjacente a V, e 0 de outro modo. Eu chamo de caminho preguiçoso, se aqui eu tiver a matriz de identidade, mais essa probabilidade dividida por 2. E essa é a matriz do caminho, matriz W, né? Então, isso é só para mostrar que o PageRank, na verdade, se eu pego um surfista aborrecido, então ele vai andar
aleatoriamente na rede com probabilidade alta, ou vai surfar a rede através de links, né, com probabilidade 1 menos alfa. E a alfa é um determinado constante de pulo, de transição. Então, esse P é um alfa que depende desses um N sobre, quer dizer, esse 1N sobre cada vértice, tá? Mais 1 menos alfa P de W, e é um invariante, esse invariante aqui que é o P de Rank, tá? E, na verdade, esse P de Rank, ele serve ele interpreta os links de uma página A para a página B como se fosse um voto. Quer dizer, na verdade, o volume de votos que uma página recebe depende também dos votos da página que mandam para ela. As páginas importantes que mandam para a página A, elas vão ser mais consideradas. Tem alguma página também que pode mandar para a página A, mas não é tão importante. Enfim, através disso é que se mede, que se calcula aquele page rank, tá? Então, eu vou mostrar aqui uma ideia. Por exemplo, eu tenho esse vértice aqui, que é uma página extremamente visitada, e por outras páginas mediamente visitadas ou muito pouco visitadas. Então, na verdade, essas páginas, a página B é mais importante do que a C, e esses valores aqui são valores que me ajudam a fazer aquela função lá, que é invariante do PageRank. Né? Mas olha o que acontece. Aí que é bonito o negócio. Olha, a página 1, ela recebe votos da página 14, da página 79, da página sei lá quanto, através de uma função, de um peso qualquer, que vai me dar o valor de V1. O valor de V2 vai me dar, essa mesma função, mas só que trazendo as páginas que mandam valores para ela, que são outras páginas, não necessariamente as mesmas. E eu vou fazendo isso sucessivamente, eu vou ver que eu estou fazendo o quê? O vértice VI é um escalar que está multiplicando as posições da matriz de adjacência, a IJ, vezes esses VJs aqui, onde X é um vetor. Então, o que é isso aqui? Isso aqui é problemas com autovalores. Então, atrás da web, esse PageRank está usando os problemas de autovalores da matriz de adjacência, tá? Agora, o que é interessante aqui em termos de pesquisas futuras é como que a gente vai encontrar autovalores para matrizes tão grandes. Repare que a web page indexada no Google atualmente gira em torno de 4 bilhões e meio, né? Calcular um problema de autovalores para grafos desse tamanho é uma coisa muito engenhosa e muito difícil, né? Então, como é que se tenta estudar esses grafos grandes? Em 2006, essa mesma Fanchang e Li com Lu, eles escreveram um livro chamado Complex Graph and Network. E aqui eles tentam detectar numerosas maneiras escondidas e várias nas redes de informação, procurar as redes sociais, redes biológicas, que são redes gigantes, e representar as relações de grafos massivos de dados, entendeu? Então, na verdade, o que você precisa de teoria para estudar esses grafos complexos e muito grandes? Conhecer combinatória, probabilidade e métodos espectrais, tá? Então, isso é muito importante atualmente para você estudar a teoria dos grafos para grafos muito grandes. Aqui uns exemplos de brincadeira que você encontra na página de Fanchang e Lincoln Lu. Aqui, por exemplo, é uma rede de coautores do Erdős. Erdős é um matemático importante da área, principalmente da área discreta, né? Trabalhou também muito com grafos e combinatória. Então, você tem Erdős como centro do grafo. E aí, depois você tem os primeiros coautores, que deve estar aqui em azul. Ele teve muito paper publicado. Então, quem foi o coautor do Erdős recebe um vérticezinho que liga diretamente ao Erdős. Aí, depois, os coautores dos coautores de Erdős. Aí, cada azulzinho desse vai receber vértices verdinhos aqui, que já são os coautores de segundo nível. E você já vê
que você tem um grafo explodido aqui, que é enorme, gigantesco, entendeu? Se fizer mais ainda, vai ser estourar. Aqui tem esse grafo chamado Octopus Yahoo, e ele é um grafo também que ilustra o tamanho de um grafo muito grande, de redes complexas. Aqui é um exemplo de um BGP, que eu não sei direito o que significa, são grafos de redes complexas, e é um subgrafo do grafo BGP, está tudo na página da Fanchung. Aqui eu tenho dos artistas de Hollywood, e aqui são subgrafos de artistas que trabalharam juntos em mesmo filme, etc. Está aqui. Então, as questões básicas seriam o seguinte: qual a correlação entre esses vértices de grafos grandes? O que a gente vai estudar? Como é que a gente vai fazer para estudar a geometria dessas redes? Vai trabalhar com distância, com fluxo, com conjunto de corte, com análise quantitativa, autovalores, autovetores? Ou vamos estudar parcialmente o grafo, quer dizer, os grafos, parte localizada de grafo versus a parte global? Como é que se estuda isso? Bom, os algoritmos tradicionais, você entrava com um grafo de N vértices, e o algoritmo eficiente, para resolver o teu problema, teria que ser polinomial de ordem N3, N2, N log N ou N. Bom, o paradigma de novos algoritmos, você vai entrar com um grafo muito grande. Aí você vai estudar, para cada vértice, vai olhar só os vizinhos dele, e vai limitar o número desses acessos. Quer dizer, nesse novo paradigma, a impressão que eu tenho é que a gente está estudando o grafo localmente, né? Então, nós agora vamos passar para a matriz laplaciana, para algumas aplicações da matriz laplaciana. Eu não sei quanto tempo eu tenho aí. Alguém me dá um socorro? Oi. Quanto tempo eu ainda tenho para falar aí? Oi, Nair. Saturo, é contigo. Ô, Nair, na verdade, o tempo já está meio estourando. Se você concluir aí. Você fala pra caramba. Eu queria mostrar alguns exemplos de aplicação de autovalores laplaciano. Vou tentar fazer em 5 minutos mais, tá? Aqui eu tenho o tema da matriz árvore, que foi descoberta por Gustavo Kirchhoff entre 1824 e 1887. O que me dá? Eu pego a matriz laplaciana, tiro uma linha, uma coluna da matriz para evitar que me dê zero como autovalor, acho o determinante disso, isso aqui me dá o número de árvores geradoras de um grafo. Isso, no fundo, é o produto dos autovalores não nulos da matriz laplaciana. Quer dizer, isso já é um algoritmo, um resultado teórico antigo, descoberto por 1800 alguma coisa pelo Kirchhoff, né? E outra coisa muito usada hoje em dia é o lambda 1 da matriz laplaciana é sempre zero. O lambda 2 é diferente de zero se o grafo é conexo. Se ele a quantidade de zeros da matriz laplaciana me diz quantas componentes conexas tem um grafo. Mas se eu estou preocupado com o grafo conexo, o lambda 2 é o menor autovalor, que é diferente de zero num grafo conexo. E ele recebe o nome de conectividade algébrica. Essa conectividade algébrica, que é esse segundo menor autovalor do grafo, ela é uma medida de conectividade do grafo. Na verdade, é uma medida entre aspas, porque ser mais conexo do que o outro é uma coisa meio de qualidade. Então, isso aqui é uma quantidade para medir uma qualidade do grafo, né? E o Fiedler que sugeriu essa medida e chamou de conectividade algébrica do grafo. Então, era como se fosse uma medida. Então, por exemplo, você já pode ordenar árvores. Aqui, por exemplo, vou mostrar rapidinho. A conectividade algébrica ela está entre 1 e esse valor aqui nas árvores. Então, na verdade, este 1 é o autovalor da estrela e este aqui é o autovalor do caminho. Então, na verdade, nas árvores, esta conectividade algébrica aqui é 1. E essa aqui é o cosseno de π sobre n, dependendo de quantos n tem esse caminho.
O que acontece de interessante? A conectividade de vértice, que todo mundo conhece, você tira esse vértice aqui e desconecta. Você tira qualquer um desses vértices, você também desconecta do caminho. A impressão que se tem é que a conectividade algébrica, por ela ser um número menor ou igual que 1, ela é um número, em geral, irracional, ela mede melhor essa coisa, porque ela vai mostrar para você que esta árvore pode ser mais desconexa do que essa, porque ela tem muitos pontos onde você pode tirar para desconectar ela. Né? Então, eu vou pular aqui essas coisas aqui, porque vou dar aqui só um exemplo de um problema de NP-hard em otimização, que é um problema de custo maximal. O problema de corte maximal é um corte maximal de arestas, tá? Então, o G barra é o complemento do grafo G. Eu tenho um limite inferior que é dado por N2 menos N vezes a conectividade algébrica do grafo complementar G sobre 4. Usando esse limite aqui, eu posso usar uma heurística para achar problemas de conjunto de corte maximal, por exemplo, que é NP-hard. Eu queria mostrar, por último, só esse aqui, que não resiste, fica mais bonitinho, né? Eu tenho um grafo. Eu tenho aqui a conectividade algébrica do grafo. Este aqui é um autovetor associado à conectividade algébrica, que é chamado autovetor de Fiedler. Fiedler também é um matemático da área de teoria dos grafos, de combinatória, etc., que já nos visitou, infelizmente ele já faleceu, mas ele veio ao Brasil, em 2008, eu acho. Então, aqui eu tenho a conectividade algébrica, aqui eu tenho o vetor de Fiedler, que é o autovetor associado a essa conectividade algébrica. O produto, eu pego dois vértices aqui do grafo. O produto é negativo, a aresta pertence ao corte. O produto é positivo, a aresta não pertence ao corte. Então, aqui eu tenho corte de vértices me dado pelas coordenadas de produto negativo que eu tenho no autovetor associado à conectividade algébrica. Este grafo foi particionado em dois conjuntos, onde eu tive esse monte de aresta de corte. Então, isso é para mostrar brincadeirinha, para mostrar algum exemplo da parte laplaciana. Né? E agora eu agradeço a vocês. Se o Lucídio conseguir botar a musiquinha aqui, que não conseguiu no início, vamos tentar. E eu agradeço muito a vocês, estou aqui à disposição para as perguntas. Okay. Vamos lá, Lucídio. Eu vou tentar finalizar com a musiquinha. Deixa eu abrir aqui. Se não conseguir, esquece, porque a gente vai... Tá ok. Tá ok, tá, obrigada. Agora estou à disposição das perguntas. Pronto. Oi, Nair. Nair? Oi? Eu vou colocar as perguntas aqui que foram colocadas. Já tem várias perguntas. Parabéns pela palestra. Muito parabenizando. Horácio, várias pessoas. E eu vou colocar a primeira pergunta aqui na ordem aqui, que foi a pergunta do Fernando. Aí na tela. O problema é você saber responder esse povo todo aí, hein? Responsa. Fernando Marins, da Unesp. Pelo jeito só tem fera aí me perguntando. Eu vou ler aqui, Nair. Nair, parabéns pela palestra e pergunto quais são os gaps de pesquisa que você indicaria para um trabalho de doutorado nessa área de teoria espectral. E, olha, é vasto o gap, hein? Acho que ainda tem pouca gente estudando a matriz laplaciana normalizada, porque é mais difícil. Nós temos um recém-doutor do grupo que estudou matrizes de distância, autovalores e matrizes de distância. Nas matrizes de adjacência e
nas matrizes de adjacência laplaciana, que são matrizes assim muito, pelo menos a gente que começou a se mexer com teoria espectral, começou a trabalhar mais com essas matrizes, tem muito invariante para a gente achar limites superiores, limites inferiores. Por exemplo, uma coisa que eu aprendi recentemente, não tive tempo de apresentar aqui, foi que, por exemplo, grafos você pode desenhar usando o autovetor. Você plota os vértices e a diferença, você pega 2 autovetores e a diferença de cada 2 autovetores vira um par ordenado no plano e você emerge o grafo no plano. Portanto, é interessante a diferença, usar a diferença de coordenadas de um autovetor, qualquer deles associado a qualquer matriz, não é uma coisa muito estudada. E é interessante, porque quanto mais bem comportada, se essas coordenadas não saltarem muito, você tem desenhos mais bonitos. Não vai ter desenho que a linha vai lá para cima, depois vai para baixo, aí quando aparecer a terceira linha vai cruzar fora do vértice. Enfim, é tanta aplicação, cara, que eu nem saberia te dizer, mas é uma área muito fértil. É uma área muito fértil, até porque essa quantidade de matrizes que representam realmente um grafo te permite você estudar alto valor de todas elas. E, na verdade, até bem pouco tempo atrás, você não conseguia avançar muito com exemplos grandes de grafos, entendeu? Então, atualmente, pegar esse pessoal da área de computação aí, eles fazem uma festa, entendeu? Pois eu acho que tem muito um segmento muito amplo para estudar. A outra pergunta é da Ana Gulatti. A Ana está perguntando o seguinte: qual é a viabilidade para a aplicação de grafos com um número considerável de nós e arestas? Olha, qual é a melhor maneira para resolver o esforço computacional para ter convergência no algoritmo? Pelo que eu andei lendo, sabe, quem é muito bom nisso eu recomendo esse livro da Fan Chung sobre redes complexas. E esse livro, acho que de 2006, agora eu não estou me lembrando bem. Mas eu posso procurar e dar a resposta para ela através de... Mas eu já, pelo que eu percebi, vai ter que se estudar grafos locais. Quer dizer, vai ter que estudar grafos localmente. Como identificar a estrutura de grafo inteira por pedaços locais do grafo, eu acho uma questão assim, para mim é muito difícil, porque o grafo localmente aqui ele pode ter um comportamento esparso, lá no outro lado dele ser um negócio muito denso. Eu não sei como. Isto é uma área que é um desafio também para o pessoal de pesquisa operacional, para o pessoal de combinatória, para o pessoal da área de computação. Isso é uma área muito isso também, entendeu? Está precisando de muito fôlego aí. Tá ok. Obrigado, Nair. Bom, tem uma pergunta da Simone Martins, que você conhece muito bem. Simone está perguntando: você poderia falar como a Google usa a teoria espectral de grafos? Como? Você poderia falar como a Google... porque você comentou alguma coisa da Google, né? Como a Google usa. A Google usa exatamente a matriz de adjacência. Por quê? Porque na Google você estuda eu acho que é assim, né? Você estuda esse tal desse PageRank, que é um invariante, é uma fórmula matemática e que ela vem da matriz de adjacência. Por quê? Ela pega, por exemplo, uma página é um vértice, vamos supor. Essa página vai receber um monte de votos de outras páginas. Se as páginas são as páginas que mandam votos para essa página forem importantes, elas vão ter um peso. Então, existe uma função que associa cada página ao vértice 1. O vértice 2 recebe mais ou menos, quer dizer, define-se a mesma função, mas através de pesos diferentes de páginas que estão mandando para o vértice 2. E para o vértice 3, a mesma coisa. Se você fizer isso, você vai formalizar isso, isso vai dar exatamente a fórmula da matriz de adjacência com os autovalores.
Entendeu? Então, você vai calcular o valor, o alto valor da matriz adjacente. Só que a página da web, eu tive vendo recentemente, está na faixa de quase 5 bilhões de páginas. Como é que se calcula os altos valores para 5 bilhões? Eu não sei. Entendeu? Mas a ideia é essa. Existe a matemática, a teoria espectral por detrás, que são exatamente os altos valores da matriz de adjacência. Agora, não sei como que se faz isso, como eles fizeram, não sei. Não sei como é que eles fizeram isso há um tempo atrás, quer dizer, não sei se eles usaram teoria espectral, ou se não usaram, e agora o pessoal está vendo que pode formular através da teoria espectral, enfim. É isso aí. Tá, ok. Acho que eu deixei você meio no vácuo, mas, entendeu? Eu não sei tanta coisa assim a respeito, mas... Foi até interessante você tocar nessa aplicação da Google, porque a gente conhece vários colegas que saíram daqui do Brasil e estão na Google nos Estados Unidos, e eu vou até jogar essa pergunta depois para eles. Tá bom. Tem mais perguntas? Tem. Não, na verdade, é só Frederico parabenizando. A gente está com o tempo realmente estourado, né? Foi um prazer ouvir você, né? Sempre didática, palestra maravilhosa. E aí eu queria, antes de terminar, antes de passar a palavra para a Anaís, para você, dar um aviso aqui da organização. Daqui a pouco, está marcado para as 11 horas, mas a gente vai começar com um pequeno atraso. Nós temos uma palestra sobre experiências empresariais envolvendo a Google, que aí estava falando, e outra empresa chamada Silk. Essa live, a próxima live vai começar em outro canal. Então, quem está nos assistindo aqui, ao encerrar essa live aqui, vai ter que se conectar na outra, em seguida, para acompanhar essa sessão empresarial. É só esse aviso, tá? E esse outro canal, a gente vai lá na página da Sobrap, o SBPO 2020. Exatamente. Na página da Sobrap tem lá, na programação, abaixo da sessão especial, tem um linkzinho, transmissão ao vivo. Clicando lá, já pode acompanhar a live. Nós temos um compromisso de ficar até quinta-feira procurando live lá na... Com certeza. Olha, um grande abraço para vocês e muito obrigado pela oportunidade aqui. Não merecia tanto carinho, tá? Dá um abraço no Felipe e todos aí que vocês... Os agradecimentos são nossos. Foi um prazer muito grande ter você aqui conosco, falando um pouco da sua pesquisa novamente. E, Nair, só para lembrar que essa sua palestra, como todas as outras, vão ficar disponíveis no YouTube. Então, eventualmente, muitos colegas vão fazer perguntas no chat do YouTube associado a essa palestra. Então, quando você tiver um tempinho, você entra lá para responder essas dúvidas aí. Tá bom? Só fazer uma pequena correção. A palestra, na verdade, as empresas serão Google e Munio Security. E não Silk, como eu havia falado. Só essa pequena correção. Começa daqui a pouco. Começa em pouco. Começa daqui, encerrando essa, começamos lá imediatamente. Tá bom. Um abraço, Nair. Um abraço a todos. Até já. Um grande abraço. Aí, Lucídio, obrigado aí por tudo. Obrigada a vocês também.